A partir de agora, você vai assistir a um curso sobre excludentes e concursos de crimes com o professor Léo Paixão. Durante as 5 aulas, o professor de Direito Penal vai falar sobre o fato típico, o inter criminis, a ilicitude e a culpabilidade. Já está no ar a aula 4. Sejam bem-vindos à nossa 4ª aula de Direito Penal, em que estamos estudando as excludentes do crime e também vamos estudar concursos de crime, mas nesta 4ª aula vamos fazer uma pequena revisão do que estávamos estudando nas 3 primeiras. Afinal de contas, sem revisão não há aprovação, então é o melhor caminho para memorizarmos. Lembremos então, na primeira aula falamos muito sobre o fato típico, o primeiro elemento ali do conceito analítico de crime. O fato típico que vem a ser um fato, um acontecimento previsto numa lei penal incriminadora. Lembrando, lei penal incriminadora é aquela que tem um preceito primário e o preceito secundário que prevê uma sanção penal. Então, diante do cenário do fato típico, precisamos analisar a conduta, comportamento humano, foi omissivo, foi comissivo, foi doloso, foi culposo. Precisamos analisar o resultado naturalístico ou jurídico, o nexo de causalidade e também a tipicidade, que nada mais é o enquadramento daquela conduta na norma penal discriminada, descritiva, né? Até falei para vocês, a lei penal ela não é proibitiva, ela é descritiva. Essa é a ideia de tipicidade. Aliás, não esqueça, tipicidade pode ser formal, que é esse enquadramento da conduta na lei escrita, mas existe também a tipicidade material, que é exatamente a lesão ao bem jurídico tutelado. É até por essa razão que alguns crimes permitem, não todos, alguns permitem o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, em que se for ali um valor ínfimo, né, uma conduta de baixa reprobabilidade, não ofende ali tanto o patrimônio o bem jurídico da vítima, enfim. Fazendo essa análise contextual, a gente pode aplicar o princípio da insignificância, em que a pessoa acusada de um crime aí de bagatela acabará sendo absolvido. Mas não foi só isso, não. Na aula 2, nós falamos sobre iter criminis, o caminho percorrido pelo criminoso. Falamos da cogitação, que nunca, jamais ela é punida pelo direito penal. A preparação, que em regra ela não é punível, a não ser que o agente seja flagrado ali e aquela preparação por si só trata-se de um crime autônomo. Depois, a execução, que da execução pode destrinchar várias outras situações. A consumação, a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e até mesmo o crime impossível. Léo, e o arrependimento posterior? Somente nos casos já consumados, por favor, já consumados, em que ali o acusado, ele reparou o dano antes do recebimento, não oferecimento, recebimento da denúncia ou queixa e também se o crime não for com violência ou grave ameaça. E aí, na aula 3, começamos o trabalho ali do segundo requisito, segundo elemento do conceito analítico de crime, ilicitude, ou como a doutrina gosta de chamar, antijuridicidade. Trabalhamos as suas hipóteses excludentes como legítima defesa, que está regulamentada no artigo 25, o estado de necessidade, regulamentado no artigo 24, e também o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, previstos sem regulamentação, é verdade, mas previstos ali no inciso 3 do artigo 23. E terminamos falando sobre consentimento, uma causa extralegal, fora do Código, previsto na doutrina, previsto na jurisprudência, como forma excludente da ilicitude. E aí chegamos a esta aula de número 4, que vamos trabalhar o último requisito, o último elemento do conceito analítico de crime criado pela teoria finalista tripartida, que se trata da culpabilidade.
Pois bem, senhoras e senhores, o que significa culpabilidade? Primeiro eu queria que vocês entendessem uma coisa. Aqui no meu dedo, ó, aqui no meu dedo. Quando eu falo de crime, é necessário preencher fato típico, ilicitude e culpabilidade. Os dois primeiros, fato típico e ilicitude, é uma análise muito pura do fato. Fato típico, esse fato também precisa ser ilícito. Só que esse terceiro requisito aqui da teoria finalista não se trata do fato, mas da vontade do agente. Exatamente isso. A doutrina analisa se essa vontade exercida, exteriorizada pelo agente, ela é reprovável ou não. Ela é aceita, ela não é aceita. Vou dar um exemplo, e aí a gente já adianta um caso de excludente. Se você fosse, por exemplo, um gerente de um banco, e um dia você acorda, tem lá 3, 4 assaltantes na sua casa, faz de refém a sua família, seu filho, a sua esposa, vira para você e fala assim: nós vamos juntos lá no banco, você vai sair do carro, você vai pegar 10 mil reais do banco e você vai trazer aqui de volta. E aí você faz isso, você vai até o banco, pega 10 mil, volta para o carro lá dos assaltantes e chega até a casa de sua família para resgatar a sua esposa e seus filhos. Pergunto, mediante aquela ameaça que a sua família estava sofrendo, você faria ou não faria isso? Claro que você faria, alguns dariam até recibo, né, para assaltante fazendo isso, para salvar a filha, salvar os filhos e sua esposa. Por que eu estou falando isso? Porque, repare, se você olhar para a conduta dessa pessoa, ele praticou um fato típico? Sim. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. É um fato típico? Sim, sem dúvida alguma. Há alguma excludente da ilicitude? É só analisar o artigo 23. Algum estado de necessidade? Não. Alguma legítima defesa? Também não. Estrito cumprimento, exercício regular? Não. Mas quando você analisa a culpabilidade, vem uma simples pergunta. Ele tinha outra opção, a não ser cometer aquele furto ou aquele roubo, a depender das circunstâncias? Não. É a mesma coisa quando um bandido aponta uma arma para a sua cabeça e fala assim, aponta uma arma para a cabeça de sua mãe e fala assim, se você não matar ciclano, eu mato a sua mãe. E aí, você mata ciclano ou deixa que o bandido mata a sua mãe? Veja que nós não estamos mais analisando o fato a olho nu, porque o fato a olho nu, nesses exemplos que eu acabei de dar para vocês, trata-se de um fato típico e ilícito, mas agora eu estou analisando a vontade, aquilo que está por trás do fato exercido pelo agente. Por isso que culpabilidade tem a ver com a reprobabilidade ou não daquilo que o agente fez. Aquilo que ele fez é reprovável ao olhar da sociedade, sim ou não? Claro que estamos falando de lei, né? Mas é essa análise doutrinária. Eu já fiz uma crítica aqui para vocês uma vez, né? Salvo engano na primeira aula, e farei novamente. O conceito de crime dado pela teoria finalista é de algumas décadas para cá. Trata-se aí de um conceito jurisprudencial do STF, de uma discussão doutrinária. Mas quando o nosso código foi escrito, não havia essa noção assim tão clara do que era crime, que precisávamos analisar o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Por isso que se você olhar o seu Código Penal, não está exatamente numa ordem em que precisa analisar esses 3 conceitos. Está um pouco, digamos, desordenado, não vou dizer bagunçado porque não é, mas um pouco fora de ordem. Mas isso não é intencional do legislador, é porque o legislador ainda não teve a prioridade de trazer um Código Penal mais atualizado e estruturado para aquilo que de fato caracteriza o crime. Perfeito? Então, vamos analisar a primeira coisa. Já sei o que é um fato típico, já sei que o fato é ilícito. Agora eu preciso analisar a culpabilidade. Anote isso no seu caderno. O agente só será culpável. Por favor, não diga culposo, hein? Culposo tem a ver com culpa, está lá na conduta. O sujeito, ele só será culpável se preencher 3 requisitos cumulativos. Ei, olha aqui, ó. 3
3 requisitos cumulativos. E esses requisitos são normativos, ou seja, eu preciso analisar a partir daquilo que está na norma penal. Primeiro deles, imputabilidade. Anote, imputabilidade. Cumulado com o segundo, que é potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. E somado também com um terceiro, que se chama exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos entender cada um dos 3? Imputabilidade. Léo, o que significa o sujeito ser imputável? Sujeito imputável é aquele sujeito que eu sei que ele pode ser responsabilizado criminalmente. É que ele tem consciência do que ele está fazendo, ele tem capacidade de entender, ele tem um intelecto suficiente para entender que ele está cometendo um crime. E não só isso, eu posso atribuir a ele essa consciência e também a vontade. Olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu quis fazer isso e eu sei que eu posso ser responsabilizado por isso. Essa é a imputabilidade penal. Tudo bem, mas eu estou atrás das excludentes, ou seja, como é que eu posso excluir a imputabilidade de um sujeito? É simples. É só você encontrar aquilo que o torna inimputável. Isso mesmo. O que o tornaria imputável? E nós vamos mostrar isso aqui, fazendo a leitura do Código. Nós temos o artigo 21, artigo 22, que está dentro da ideia de culpabilidade, mas eu quero ir com vocês lá para o artigo 26. Porque, se você olhar, o nosso Código Penal, ele traz uma classificação legal. Já reparou que acima de quase todos os artigos do Código Penal, quase todos, seja parte geral ou parte especial, tem um nome lá em cima? Isso é a classificação legal. E o artigo 26 trata da inimputabilidade. Está escrito, ó, inimputáveis. E aí fala artigo 26, é isento de pena o agente que, por força mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Aqui é o ponto, senhoras e senhores. Se eu estiver diante de uma situação, de uma doença mental, em que o agente que está sendo acusado, ele, olha lá, vamos lembrar, momento da ação ou omissão. Momento da ação ou omissão, que voltamos lá para o artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. Eu aplico a lei penal no exato momento da ação ou omissão. Tanto é que se a lei mudar, o meu ponto de partida é o momento do fato. E o momento do fato é o momento da ação ou omissão, que é a conduta no que se refere ao direito penal. Mas se no momento da ação ou omissão ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele será o quê, por favor? Isento de pena. Exatamente isso. Vem cá comigo. Esse caput do artigo 26, ele está falando daquelas pessoas que têm um retardo ou um desenvolvimento mental incompleto, que, por essa razão, ele não consegue entender o caráter ilícito. Ele é completamente incapaz de entender o caráter ilícito. Ele, em outras palavras, em razão desse problema mental, ele não sabe se ele está brincando ou se ele está matando, se ele está cometendo um crime ou se ele está cumprindo uma brincadeira. Por isso, senhoras e senhores, o artigo 26 é um bom ponto de partida para entendermos sobre os inimputáveis. Isso porque ele será absolvido, uma vez que, aplicando o artigo 26, eu retiro daquela lista a culpabilidade. O agente não é culpável. Vamos lá. Você que vai fazer prova, precisa tomar muito cuidado com a terminologia. Terminologia é coisa séria no direito penal.
Ah, fulano foi absolvido. Por quê? Ah, ele foi absolvido por legítima defesa. Só que na questão, na alternativa, não está escrito legítima defesa. Está escrito assim, ó, a tipicidade do fato, excludente da ilicitude, excludente da culpabilidade. Qual que você marca? Legítima defesa, exclui a ilicitude. Mas e a inimputabilidade? Exclui a culpabilidade. Em outras palavras, ainda que o agente tenha cometido um fato típico, ilícito, ele não responderá por crime, por causa do artigo 26K. Ele é isento de pena, excludente da culpabilidade, em razão dele estar cometida uma doença mental. Outra coisa importante sobre o artigo 26. Quando eu analiso a imputabilidade de uma pessoa, eu posso analisar apenas questões biológicas, fisiológicas, mas também eu posso analisar critérios psicológicos, exatamente. Você reparou que tanto o artigo 4º quanto o artigo 26, eles referem ao momento da ação ou omissão. E eu vou te explicar por quê. Vamos imaginar uma pessoa que, por causa de uma medicação, acaba tendo um transtorno mental e, no momento exato daquele transtorno, ele é incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Mas porque ele está no meio de uma convulsão, ele está no meio de um ataque, ele está no meio de uma situação que o tira completamente o seu discernimento. Por isso, é importante saber o momento da ação ou omissão. Por exemplo, e eu conheço algumas pessoas, né? Nossos amigos que têm epilepsia. Quando mistura, às vezes, o remédio, a medicação, ou falta a medicação, e alguns misturam com bebida alcoólica, por exemplo. Quando a medicação está sendo tomada, quando ele está com há uma estabilidade mental, se ele pratica um crime naquele momento de estabilidade mental, ele responde como uma pessoa imputável. Mas, no momento da crise, no momento da ação ou omissão, se ele estiver no meio de uma crise e ele pratica o crime, ele é um inimputável. Por isso é importante alinharmos o artigo 26 com o artigo, por favor, 4º, momento da ação ou omissão. Mas não é só isso. A doutrina brasileira e a jurisprudência do nosso ordenamento jurídico também entendem que quando eu falo de inimputabilidade por causa de doença mental, eu não levo só o critério psicológico, eu também levo o critério biológico. Por isso que numa prova ou até mesmo num trabalho de uma defesa, lembre-se, a teoria aplicada para absolver, para excluir a culpabilidade de um agente em razão da doença mental é a teoria biopsicológica. Biopsicológica, são as duas. Haverá lá, tanto é que é impossível você concluir um processo de uma pessoa com doença mental sem um laudo médico. Biopsicológica. Fez sentido para vocês? Porque falando em inimputáveis, nós temos mais 2. E o próximo são os menores de 18 anos. Artigo 27. O artigo 27 do Código Penal, ele vai prever que digamos assim, a idade penal, a idade que você pode responder por crime a partir dos 18 anos. Vou voltar de novo na ideia do momento da ação ou omissão. Porque vamos imaginar que um menor ali de 17 anos, ele pratica um crime ali no último dia dos seus 17 anos. No último dia, ele comete o crime. No dia seguinte, amanhece, já praticado o crime, ele tem seus 18 anos. Ele praticou crime? Não. Ele praticou um ato infracional análogo a crime que será julgado pela vara da infância e juventude. Por quê? Porque eu levo em consideração o momento da ação ou omissão. Momento da ação ou omissão. Agora, se a teoria que eu aplico para os doentes mentais é a teoria biopsicológica, qual teoria que eu aplico para os menores de 18 anos? Desculpa, para a análise, né, da menoridade. É puramente a teoria biológica. Não precisa de uma análise
psicológica, psiquiátrica, não precisa de um laudo para falar assim, ó, completou 18, mas ele já pode ser responsabilizado criminalmente? Não, é puramente biológica. Lembro-me quando eu estava no início da carreira, morava ainda no Tocantins e trabalhava ali no NPJ da faculdade de Itepac, estávamos num processo criminal em que envolvia 4 réus, 3 advogados. Nós, da faculdade, éramos advogados, né, de um assistido, de um deles, que praticou o crime no dia que completou 18 anos. Era aniversário dele. Aliás, um resumo muito rápido. Eles estavam numa pizzaria comemorando o aniversário dele de 18 anos e um teve a brilhante ideia de praticar um crime para poder comprar um presente. Fantástico, né? Fantástico. Só que para isso eles não tinham dinheiro, então resolveram invadir a casa da ex-patroa da irmã dele. E nessa brincadeira, ele e a irmã foram para um hotel, enquanto os outros 2 entraram na casa, chegaram a fazer o esposo e o casal, né, de refém, a filha que estava no banheiro e tal, fizeram a festa, pegaram um monte de coisa, levaram, dividiram e foram para a praça da cidade para vender. Foi quando foram presos em flagrante delito ali e eles chegaram até a nossa faculdade para fazermos a defesa. Mas o ponto que eu quero chegar é, no dia da audiência de instrução, olha que curioso, e aqui fica uma lição para os jovens advogados. Estudem parte geral. Não fiquem apenas na parte especial, estudem parte geral. É a base do direito penal, você precisa dominar. E eu lembro que na audiência de instrução todos ainda estavam presos. Nenhum deles havia ganhado ali a liberdade provisória. Só que o outro advogado, de um dos outros acusados, antes de começar a audiência, vira para o juiz e fala assim, excelência, pela ordem, há uma nulidade no processo. E eu confesso a vocês que 2 coisas eu sou apaixonado. Processo penal, principalmente procedimento, e parte geral do direito penal. Sempre, desde o final da faculdade. E eu olhei assim para o advogado e falei assim, mas eu não vi nenhuma nulidade nesse processo. Como é que eu deixei passar uma nulidade? Respeitei, afinal de contas, era um advogado muito experiente. E ele acabou falando para o juiz que havia uma nulidade, porque um dos réus era menor de idade na data do fato. Eu falei, não é possível que ele está falando do meu cliente. E estava falando do meu cliente. Enfim, ele acabou fazendo a manifestação, não sei por que razão ele atravessou ali na minha defesa. O juiz acabou perguntando se eu queria me manifestar. E eu confesso que eu não quis me manifestar, por 2 motivos. Primeiro, por respeito ao outro advogado, porque se eu fosse me manifestar, talvez falaria algumas coisas que ele não iria gostar. E segundo, porque eu não poderia desver o Código Penal. E eu sabia que a teoria dele estava errada. E eu também não queria parecer para o meu cliente que eu não estava querendo ajudá-lo. Então, fiquei quieto, fiquei em silêncio. O juiz passou a palavra para o Ministério Público e antes de começarmos a instrução, o juiz deu a decisão. E para o prejuízo, né, do meu cliente, mas para o cumprimento correto do Código Penal, o juiz entendeu que não se aplicava a teoria, presta atenção, ó, teoria cronológica. O advogado não usou esse nome, mas ele suou a seguinte ideia. Na certidão de nascimento do meu cliente, ele nasceu às 21 horas e o crime foi praticado às 17. Ora, isso na teoria cronológica. Se ele praticou o crime às 17 horas e cronologicamente ele iria completar os 18 anos somente às 21, ele seria menor de idade. Mas o Código Penal não leva em consideração a teoria cronológica. O Código Penal, ele homenageia a teoria biológica. Significa dizer que os 18 anos completos, né, os 18 anos para fins do Código Penal, se dá nas badaladas do sino da meia-noite. Virou meia-noite, aquele agente já tem 18 anos. Portanto, não havia o que se alegar, não havia nenhuma nulidade, nenhuma situação. Por quê? Teoria biológica. Está fazendo sentido para você? Até o momento, eu estou trabalhando com você as excludentes da culpabilidade. Só que para você compreender as excludentes, primeiro você precisa entender os seus requisitos. E o primeiro requisito que eu estou trabalhando até agora é imputabilidade. E como é que eu excluo a imputabilidade? 3 situações. A primeira,
doença mental completa. Segundo, menor de 18 anos. E agora nós vamos falar da terceira, para tornar aquele agente um inimputável. E qual é, Léo? Embriaguez. Cuidado, não é qualquer embriaguez que gera isenção de pena. Aliás, vem cá comigo, ó. Quando eu falo de embriaguez para o Código Penal, tem várias. Tem aquela que é pré-ordenada. O cidadão bebeu para criar coragem para cometer um crime. Isso é uma agravante. Se você bebe para cometer um crime, é uma agravante prevista no Código Penal. Será aplicado lá na segunda fase da dosimetria da pena. Ou você apenas estava bebendo, você bebeu porque queria beber, puramente isso. Mas não era com a ideia de praticar nenhum crime, simplesmente isso. Agora, existe a embriaguez patológica. Cuidado. A embriaguez patológica, o alcoolismo, né, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a doutrina, a embriaguez patológica, ela gera inimputabilidade por ser considerado até, você vai me entender, torna até uma doença mental, do ponto de vista prático de um crime. Por quê? A pessoa fica completamente desorientada, porque é uma doença. Mas não é essa que eu estou falando. A que eu quero falar aqui nesse momento é a embriaguez, anota, completa, acidental, também chamada de involuntária. Embriaguez completa, ou seja, o cara está completamente embriagado, não tem noção nenhuma do que está fazendo. Mas é a embriaguez completa, acidental, também chamada de involuntária. Léo, como é que acidentalmente eu fico embriagado? De duas formas, caso fortuito ou força maior, exatamente isso. A embriaguez completa involuntária por caso fortuito ou força maior gera a exclusão da culpabilidade. É possível, então, uma embriaguez por caso fortuito ou força maior? Sim, e se ela for completa, você será isento de pena, excluindo a culpabilidade. Exemplos. Caso fortuito, você estava bebendo um refrigerante e você não sabia que, na verdade, estava bebendo ali algo batizado. Você não sabia que tinha uma boa noite Cinderela, você não sabia. A bebida estava gostosa, estava docinha e você simplesmente achou que estava tomando um refri, quando, na verdade, era um boa noite Cinderela. Dali a pouco você está completamente fora de si e você pratica um crime. Aliás, em algumas provas já até caiu que uma pessoa praticou estupro após ter tomado uma bebida batizada lá com Boa Noite Cinderela. Nesse caso, estamos diante de uma excludente da culpabilidade. Léo, dê um exemplo também de embriaguez completa, involuntária, acidental por força maior. Eu dou. Você que está na faculdade, você deve se recordar das famosas caloradas. Eu lembro quando eu entrei na faculdade em 2004, lá no interior do Tocantins, os veteranos organizaram uma festa de calorada. Mas não fui, não gostava, não gostava de festa, acabei não indo. Mas na segunda-feira, pós-festa, lá na faculdade, só os comentários. Fizeram uma competição de quem bebia mais e quem não bebeu, os veteranos obrigaram a beber. Forçaram a beber. Teve pessoa que foi parar no hospital com cirrose porque nunca tinha bebido na vida. Foi obrigado, foi forçado. Imaginemos a situação, então, de que um calouro que foi obrigado a beber está completamente embriagado. E diante daquela situação, ele pega uma faca, por exemplo, e acaba matando ou lesionando, enfim. Cometendo um crime, seja de lesão, seja de tentativa, seja lesão corporal, seja homicídio, não importa. Nesse caso, será absolvido por excludente da culpabilidade, uma vez que se tratava de embriaguez completa, involuntária, por força maior. Essas três situações, doença mental, menor de 18 anos e a embriaguez completa, involuntária por caso fortuito ou força maior, excluem a imputabilidade penal, excluindo, portanto, a culpabilidade, fazendo com que o seu cliente ou esse agente acusado aí do crime seja absolvido. Mas vamos continuar, então, com a análise da culpabilidade.
trabalhamos apenas a imputabilidade. Vamos para o segundo requisito obrigatório para caracterizar a culpabilidade, qual seja potencial consciência da ilicitude. Anote essa palavra. Nas aulas anteriores, eu comentei com vocês que quando a gente fala de direito penal, direito civil, não importa, 80% é vocabulário. Potencial consciência. Consciência significa o quê, Léo? Conhecimento. Eu tenho um autoconhecimento de que aquele fato que eu estou praticando é um fato ilícito. Exatamente isso. Potencial consciência da ilicitude, ou seja, eu sei que estou praticando um fato e eu sei que esse fato é ilícito. Ora, é exatamente isso, senhoras e senhores. Oh, mas para aí, Léo. Você já disse em outras oportunidades que não dá para perdoar quem simplesmente fala que não conhece a lei. Mas não é sobre conhecer ou desconhecer a lei. É sobre o fato, se aquele fato é previsto como ilícito. Eu vou dar um exemplo. Alguns países, a maconha é liberada. Alguns países, o aborto é 100% liberado, independentemente do momento da gravidez. Imagine então que um holandês ou um uruguaio vem para o Brasil e coloca um pouquinho de maconha ali na sua bolsa, ali na sua calça, para depois fumar, enfim. Ele achando que para uso pessoal a droga era perfeitamente admitida. Você sabe que a maconha ainda não é liberada, existem várias discussões, né, aqui no Brasil, passeatas e tudo mais, mas a maconha não é liberada no Brasil. Em alguns casos muito específicos para fins medicinais já está sendo aceito, mas ainda com muita burocracia. De qualquer maneira, a maconha apenas para fumar, para uso pessoal, ela não é. Mas o uruguaio não sabia, estava aqui visitando em época de carnaval, em época festiva, tira ali a sua maconha do bolso para fumar e é preso em flagrante. E na delegacia ele fala para o delegado, ora, aqui no Brasil não pode? Aqui no Brasil não pode, mas ele não sabia disso. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Ele sabia que estava fumando maconha? Sabia. O que ele não sabia era que fumar maconha no Brasil é crime. Isso ele não sabia. Por isso ele será beneficiado pela excludente da culpabilidade. Porque embora ele seja imputável, ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Senhoras e senhores, qual é o nome que se dá para essa excludente? Erro de proibição. Lá na primeira aula, eu falei do erro de tipo, sim ou não? Vamos lembrar? Vem cá comigo, ó. Erro de tipo. Erro no direito significa ignorância. Eu ignoro alguma coisa. No erro de tipo, eu ignoro algum fato. Estou fazendo alguma coisa sem saber que o que eu estou fazendo é criminoso. Eu dei o exemplo do cara que ficou com uma moça numa festa e só depois que ele teve relação sexual descobriu que a menina era menor de 14 anos. Ora, ele não sabia, ele desconhecia um determinado fato que transformaria aquela situação em um fato típico, erro de tipo. Agora eu estou falando do erro de proibição. Erro, ignorância de que aquele fato é ilícito, é proibido no Brasil. Isso é erro de proibição. O erro de proibição, ele pode ser direto ou ele pode ser indireto. É isso mesmo, Léo? É isso mesmo. O erro de proibição direto significa o seguinte, olha, eu não sabia que estava praticando um crime. Eu falei do aborto, né? Vamos imaginar então que vem aqui no Brasil uma mulher, sei lá, talvez da Holanda, né, que é liberado ali o aborto, enfim. Aí ela chega aqui no Brasil já no 6º mês de gravidez e, sei lá, tem um problema com o pai, uma situação delicada, não consegue emprego, algo do tipo, por alguma razão que seja. Ela fala assim, vou tirar esse bebê. E ela vai numa clínica ou compra um remédio e infelizmente, comete aquele aborto. O fato é, ali no 6º mês, sem nenhuma daquelas razões previstas no artigo 28 do Código Penal. Pode o aborto? Não pode. Mas ela achava que podia. Erro de proibição direto. Excludente da culpabilidade, será absolvida. Mas existe o erro de proibição indireto.
que é quando o agente, ele pratica um fato, sabendo que o fato ele é crime, mas ele acredita que, embora seja crime, ele será beneficiado por uma excludente da ilicitude. Ele acha que está praticando, por exemplo, um homicídio, mas aquele homicídio que ele está praticando é, sei lá, abarcado, é privilegiado por uma legítima defesa, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Há uns 2, 3 anos atrás, o nosso Supremo decidiu que no Brasil não existe a figura da legítima defesa da honra. Quando eu estava na faculdade, ali em 2005, 2006, trabalhava com o Dr. Jorge Palmo, advogado, e ele pegou um caso no interiorzinho lá do Tocantins, e o caso era mais ou menos assim. A moça tinha 20 anos de idade, estava noiva, e ela descobriu uma traição do noivo. Ela contou para o pai, que tinha lá seus 60, 70 anos de idade, contou para o pai pegou ela, colocou no carro e foram atrás do noivo, e mataram. Isso foi no início da década de 90. Depois eles acabaram sendo absolvidos, né, pelo Dr. Jorge, por esse advogado que eu comentei, por prescrição. Mas o ponto que eu queria chegar é, naquela época a cabeça era assim, ó, legítima defesa da honra. Lavei a honra da minha família com sangue. Isso é a legítima defesa da honra. Há uns 2, 3 anos atrás, salvo engano, o STF decidiu que isso não existe no Brasil. Mas eu não estou falando da figura que fala da legítima defesa da honra. Eu estou falando do agente, eu estou na culpabilidade. Eu estou falando da pessoa do agente. Imagina um agente que acredita que ainda exista a possibilidade da legítima defesa da honra. Então, eu não estou diante de uma excludente da ilicitude, eu estou diante de uma excludente da culpabilidade. Eu estou diante do erro de proibição indireto. Então, vamos lá. Para a gente não se perder, falamos da imputabilidade e das 3 excludentes da imputabilidade. Primeiro requisito normativo da culpabilidade. Falamos do segundo requisito da culpabilidade, potencial consciência da ilicitude. E encontramos uma excludente para eliminar esse segundo requisito aqui, que é o erro de proibição. Agora nós vamos falar do terceiro requisito cumulativo da culpabilidade: exigibilidade de conduta diversa. Léo, isso ficou confuso? Ficou não. Presta atenção aqui, ó. Exigibilidade de conduta diversa é o legislador dizendo assim, ó, você deveria ter agido de uma forma diferente. Culpável é o agente que é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e eu posso ter exigido que ele tivesse agido conforme o direito. Ao invés de ter matado, ele poderia não ter matado. Ao invés de ter furtado, ele poderia não ter furtado. Mas calma, estamos atrás de excludentes. Como é que a gente exclui, então, esse requisito normativo da culpabilidade? Aí precisamos analisar com muito carinho o artigo 22. Isso porque o artigo 22, ele traz 2 hipóteses distintas. Ele traz a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 22. Repararam que o Código Penal não está numa devida ordem, né? Até porque artigo 23, 24, 25 já trata das excludentes da ilicitude. A gente está voltando para o 22, excludente da culpabilidade, mas doutrinariamente está tudo certo. Olha lá, artigo 22 fala assim: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita observância à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Vamos explicar isso aqui. Você reparou que o legislador, ele fala coação irresistível. Só que quando eu falei coação moral irresistível. Por quê, Léo? Porque existe uma outra figura chamada coação física irresistível. A coação física irresistível, ela exclui a tipicidade. É o fato típico, está lá na conduta.
Porque coação física é eu pegar uma pessoa, eu pego o corpo daquela pessoa, por exemplo, e jogo ela em cima de outra pessoa. Essa pessoa sobre a qual ela caiu, machucou, morreu, sofreu alguma coisa. Repare, quem machucou de verdade foi a pessoa jogada, sim ou não? Sim, mas é ela que vai responder? Não, porque foi uma coação física, ela não conseguia controlar, era mais fraca do que eu. Eu irei responder, mas isso é uma análise lá do fato típico, porque eu estou falando de conduta, eu estou falando de vontade, eu estou falando de consciência, eu estou falando de dolo de fazer aquilo. Agora, coação moral irresistível tem a ver com outra situação, mais ou menos assim, ó. Imagina que colocam uma arma na cabeça da sua esposa e fala assim, se você não roubar aquele carro lá, eu mato a sua esposa. Mas eu roubo o carro e ainda dou um recibo, ainda faço uma selfie roubando o carro para salvar a minha esposa. O cara está com uma arma, não dá para combater, é uma coação, é uma ameaça, estou sendo de maneira amedrontada, né? Mas também de maneira irresistível. Não dá para combater aquela situação. Exame de ordem, por exemplo, narra um caso hipotético em que o dono de um morro, dono do tráfico, armado, manda que um morador qualquer leve uma droga para outra pessoa lá em cima do morro. O cara é dono do morro, o cara é dono do tráfico, o cara está armado. Você não vai fazer aquele transporte de drogas? Veja, ó, o fato típico de transportar drogas, o fato ilícito de transportar drogas, claro que você vai, mas você será absolvido por excludente da culpabilidade prevista no artigo 22, coação moral irresistível. Ô, Léo, e se, direito penal é um mundo, né? E se essa coação moral for resistível? Ou seja, se eu tivesse forçado a situação, eu teria combatido. Houve uma coação, mas eu poderia ter resistido, mas mesmo assim eu fui lá e pratiquei crime. Nesse caso, você não será isento de pena. Nesse caso, não haverá excludente da culpabilidade. Haverá apenas, presta atenção, haverá apenas uma atenuante da pena. Lá na segunda fase da dosimetria da pena. Muito cuidado com essa diferença. Tudo bem? Agora, o outro requisito, a outra excludente para excluir esse último requisito da exigibilidade de conduta diversa, pelo menos do ponto de vista do Código Penal, artigo 22, é a obediência à ordem. Mas não é qualquer ordem. A pergunta é, quem deu a ordem para cometer um determinado crime? Ah, foi meu chefe ali da empresa. Cai fora, não aplica o artigo 22. Por quê? Porque quando eu falo de hierarquia, eu estou falando de função pública. Então, precisa ter uma natureza de função pública. São cargos públicos. Sim, estou falando das polícias, estou falando da administração pública, mas precisa ter uma natureza de funcionalismo público. E não só isso, tá? É uma ordem de um superior hierárquico, dentro de uma estrutura da administração pública, para um inferior hierárquico, que não seja manifestamente ilegal. Imagina que o comandante da polícia vira lá para o soldado e fala assim, ó, vai ali e mata aquele bandido. Opa, calma, isso é manifestamente ilegal. Os dois vão responder. Essa ordem precisa não ser manifestamente ilegal, para que você consiga ser beneficiado ali pela excludente da ilicitude. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Ó, quando um policial recebe uma ordem, por exemplo, ali do seu superior para invadir uma casa porque está acontecendo um flagrante delito, essa ordem é manifestamente o quê? Manifestamente legal. Para quem recebeu a ordem, ó, entra naquela casa porque está acontecendo um flagrante. Você obedece, é o seu superior que está falando aquilo. Só que o superior sabia que não era flagrante. Ele sabia que não tinha nada de flagrante. Às vezes ele só estava querendo fazer isso para prejudicar as pessoas que lá moravam. Sei lá, era a ex-mulher dele. Não importa. O fato é, o superior hierárquico sabia que não era flagrante, mas o inferior não tinha como saber. O inferior será absolvido pela excludente da ilicitude, prevista no artigo 22, e o superior que deu a ordem, né, manifestamente ilegal, ele sim responderá
pelo crime praticado. Fez sentido para você? Então, vamos analisar aqui com carinho tudo que a gente falou. E não vamos esquecer. Estamos na aula de hoje falando das excludentes da culpabilidade. São 3 elementos normativos: a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência da ilicitude. Imputabilidade: o sujeito precisa ser imputável do ponto de vista penal. Quem, do ponto de vista penal, não pode ser punido, Léo? Os doentes mentais, que de alguma forma, de maneira completa, não podem ter o discernimento de maneira completa, são incapazes de entender o caráter ilícito do fato, são inimputáveis. Aliás, fazendo essa revisão, acabei de lembrar de um outro detalhe. Existem algumas pessoas que têm retardos mentais, mas que não exatamente estão completamente adversos à questão da incapacidade penal. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já teve uma febre de 40 graus? 40 graus você delira. Eu já tive febre de 40, 41 graus. Você delira, você vê coisas. Você não é exatamente um inimputável. Se você olhar o artigo 26, o parágrafo 1º do artigo 26, você vai estar diante da semi-imputabilidade. Nesse caso, a doutrina fala que você não é isento, mas você ganha uma diminuição de pena. Então, além da doença mental, além do menor de 18 anos, a embriaguez completa involuntária por caso fortuito ou força maior exclui a imputabilidade. Já o potencial consciência da ilicitude é excluída pelo erro de proibição, que pode ser direta ou indireta. Lembrando que se for inexcusável, é isento de pena, mas se for excusável, perdoável, ou seja, ele deveria saber, mas não sabia, Ele vai ganhar apenas uma diminuição de pena. Só dá uma olhadinha aí no artigo 21 e também no seu parágrafo. E, por fim, na exigibilidade de conduta diversa, nós temos 2 excludentes: a obediência hierárquica e a coação moral irresistível, já que a coação física ficou lá na conduta. Espero que vocês tenham gostado dessa parte teórica, porque nós vamos fazer uma revisão agora com algumas questões e para fixarmos aí as excludentes da culpabilidade. Na tela, vamos lá. Analise as hipóteses abaixo relacionadas e assinale a alternativa que apresenta somente causas excludentes da culpabilidade. Perceberam que a palavra técnica aqui importa muito? Vamos lá. Letra A, erro de proibição, acabamos de falar, sim ou não? Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior e coação moral irresistível? Será que toda a alternativa A trata-se de excludentes da culpabilidade? Vamos ver as outras. Embriaguez culposa, ninguém falou de embriaguez culposa como causa excludente, ok? Erro de tipo permissivo, erro de tipo nós falamos que exclui o dolo e, portanto, está lá na conduta. Inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Completo, tudo bem? Letra C. Inimputabilidade por menoridade, falamos. Agora, estrito cumprimento do dever legal, não falamos na aula de hoje. Embriaguez incompleta, também não falamos dela como causa excludente da culpabilidade. Letra D. Embriaguez incompleta, já sai errado, Proveniente de caso fortuito ou força maior. Aliás, só fazendo um parêntese. Embriaguez acidental, embriaguez involuntária, não foi você que quis. Proveniente de caso fortuito ou força maior, se for incompleta, é causa de diminuição, tá bom? De pena, diminuição de pena, terceira fase da dosimetria da pena. Por fim, aqui, erro de proibição e obediência hierárquica, essas 2 sim seria uma excludente da culpabilidade. Mas a letra que se amolda perfeitamente a excludentes de culpabilidade seria a letra A. Erro de proibição, que pode ser direto ou indireto, que está lá no artigo 21 do Código Penal. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, artigo 28, inciso 2. E a coação moral irresistível, que está no artigo 22 do Código Penal. Espero que você tenha acertado e registra essa informação aí, coloca para você revisar depois para não errar isso na prova. Vamos para a próxima questão?
Olha as teorias, isso aqui é uma questão doutrinária. Para você que vai fazer o exame de ordem, você sabe que em torno ali de 10, 15 questões no máximo, a FGV, a OAB cobra questão doutrinária. Normalmente cobra lei seca. Então, isso aqui seria uma questão muito rara no exame de ordem, mas é muito bom você saber. Olha lá. Para aferição da inimputabilidade por doença mental, que não leva só em consideração a idade, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Você sabe que Código Penal não fala nome de teoria, né? Por exemplo, você pega o artigo 4º, você sabe que a doutrina em relação ao momento do crime pode ser teoria da atividade, do resultado, ubiquidade, que é um misto, mas o Código não fala. É a doutrina e a jurisprudência que nos afirmam isso. Nesse caso, se eu estou falando da inimputabilidade por doença mental, qual seria? Só o biológico? Puramente o biológico? Seria o biopsicológico, o psiquiátrico ou seria o biopsicológico? Como eu falei para vocês, biológico seria para os menores de 18 anos, psicológico não tem nenhuma situação que seria só o psicológico, mas para a doença mental seria letra D, biopsicológico, porque analisa não apenas o critério fisiológico, mas também a respeito do comportamento, para saber se diante daquela atitude, se diante da própria doença em si, da gravidade da doença, de fato, ele não tem total noção do que ele está fazendo. Próxima questão. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que essas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Repararam, né? Ele está transportando ali uma droga sem saber que estava transportando droga. Ele achava que estava transportando um remédio qualquer. Por outro lado, José transportava em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa L, famosa maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ele acreditava que podia ter uma pequena quantidade de maconha para tratar talvez uma doença. Ele achava que poderia. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de... Vamos lá. Primeira situação. Ele acreditava que estava andando com um remédio qualquer. Ele desconhecia o fato, ele ignorava o fato de que ele, na verdade, estava praticando um crime, que era transporte de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse caso, estamos diante do erro de tipo, porque o erro de tipo, o agente ele ignora algum fato que é uma elementar, um detalhe que é essencial para a caracterização de um crime. Artigo 20 do Código Penal, erro de tipo. Já o segundo caso, que é de José, ele sabia o fato, ele sabia que estava praticando o transporte de drogas. Ele só não sabia que transportar maconha, que transportar essa droga em pequena quantidade era ilícito. Em outras palavras, ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Estamos diante do erro de proibição. Então vamos lá. O advogado de Tony alega erro de tipo, enquanto o advogado de Tony alega o erro de proibição. Estamos diante da letra C. Erro de tipo e erro de proibição. Só para complementar aqui para vocês nessa aula, muito cuidado com a situação que envolve relação sexual com menores. Isso mesmo, presta atenção. Se você vai para uma balada, se encontra com uma moça, né? Pode ser ela ou ele, não importa. E tem relações sexuais com uma menina menor de 14 anos, sem saber que ela é menor de 14 anos, erro de tipo. Porque tinha um fato ali que você desconhecia uma elementar do estupro de vulnerável que era menor de 14. Você não sabia. É diferente quando você tem um relacionamento com uma menina de 13 anos, você sabe que ela tem 13 anos, é consentido,
mas você acredita que ter uma relação sexual consentida, com a permissão dos pais, os pais da menina sabem, os pais da menina não contrariam o namoro de vocês. Vocês achavam que podia. Nesse caso, é erro de proibição. Não confunda erro de tipo, ignorância sobre o fato, que tornaria ilícito, tornaria típico a conduta, com o erro de proibição, que é a ignorância sobre a ilicitude do fato. Você conhece o fato, mas você não sabe que aquele fato é ilícito. Espero que vocês tenham gostado da aula de número 4 sobre as excludentes da culpabilidade. Eu espero você na próxima aula sobre concurso de crimes. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.